Nas profundezas das florestas tropicais e nas vastas planícies do Brasil, reside um mundo de mistério e maravilha. Prepare-se para uma viagem emocionante enquanto nos aventuramos pelos segredos e tradições dos povos indígenas. Venha conosco nesta jornada de descoberta e aprendizado. Diversidade cultural. O Brasil abriga uma incrível diversidade de povos indígenas, cada um com sua própria língua, costumes, mitologia e práticas tradicionais. Dos Yanomami na Amazônia aos Guarani no sul do país, cada grupo étnico possui uma identidade distinta e contribui para a riqueza da tapeçaria cultural brasileira. Os Yanomami acreditam em uma série de espíritos, muitos dos quais são associados a elementos naturais como animais, plantas, rios e montanhas. Esses espíritos são vistos como ancestrais ou entidades que exercem influência sobre o mundo físico e espiritual. Além disso, há figuras míticas que desempenham papéis importantes na cosmogonia Yanomami, como o herói cultural Omama e sua esposa, a Mãe do Milho. Uma das características marcantes da mitologia Yanomami é a ênfase na dualidade e na interconexão entre diferentes seres e forças. Por exemplo, muitas histórias retratam a relação entre os humanos e os seres sobrenaturais, frequentemente representado como contrapartes complementares. Essa dualidade é central para a compreensão do equilíbrio e da harmonia no mundo Yanomami. As narrativas mitológicas são transmitidas oralmente de geração em geração por meio de histórias, canções e rituais. Conhecimento da natureza. Os povos indígenas do Brasil têm uma conexão profunda com a natureza e possuem um vasto conhecimento sobre plantas medicinais, técnicas de agricultura sustentável e os ciclos naturais. Suas práticas ancestrais são fundamentais para a preservação da biodiversidade e para o entendimento de como viver em harmonia com o meio ambiente. Uma técnica curiosa de agricultura indígena praticada por alguns povos, incluindo os Guarani e os Caingangue, é conhecida como roça de coivara, ou roça de toco. Esse método tradicional envolve o corte e queima de uma área pequena de floresta para preparar o solo para o cultivo. A queima da vegetação libera nutrientes no solo, criando um ambiente propício para o crescimento das plantas cultivadas. Após a queimada, os troncos e galhos que restam são deixados no solo para fornecer suporte às plantas, evitar a erosão e reter a umidade. As cinzas resultantes da queima também atuam como um fertilizante natural, enriquecendo o solo com nutrientes essenciais para o crescimento das culturas. Uma característica interessante desse método é que as áreas cultivadas são abandonadas após algumas estações de plantio, permitindo que a floresta se regenere naturalmente. Os indígenas então se deslocam para novas áreas e repetem o processo, garantindo a rotação dos cultivos e evitando a degradação permanente do solo e da vegetação. Embora a técnica da roça de coivara tenha sido historicamente criticada por sua associação com a desflorestação, muitos povos indígenas argumentam que, quando praticada de maneira tradicional e sustentável, ela pode ser uma forma eficaz de manejar a terra, sem prejudicar permanentemente o meio ambiente. Ritual sagrados. Os rituais desempenham um papel fundamental nas práticas espirituais dos povos indígenas, conectando-os com seus ancestrais, com a terra e com os espíritos da natureza. Danças, cantos e cerimônias são realizados para marcar momentos importantes na vida comunitária, como nascimentos, colheitas e ritos de passagem. Um ritual importante para a cultura indígena, que está presente em diversas comunidades, é a cerimônia da ayahuasca, também conhecida como Yagé, Daime ou União do Vejdevei, dependendo da etnia e da região. Esta cerimônia é uma prática espiritual profundamente enraizada em muitas tradições indígenas da Amazônia, e também é adotada por pessoas de fora das comunidades indígenas que buscam experiências espirituais e curativas. A ayahuasca é uma bebida sacramental preparada a partir da decocção de duas plantas principais: a liana Banisteriopsis capi, conhecida como cipó ou mariri, e as folhas do arbusto Psychotria viridis, chamado de chacrona ou rainha. A combinação destas plantas resulta em uma substância psicoativa poderosa, que é consumida durante rituais conduzidos por xamãs ou líderes espirituais. Durante a cerimônia da ayahuasca, os participantes se reúnem em um espaço sagrado, muitas vezes na floresta, para beber a bebida e se conectar com os espíritos, os ancestrais e a natureza. A experiência é acompanhada por cânticos, danças e momentos de reflexão, guiados pelo xamã,
que atua como um intermediário entre o mundo espiritual e o físico. Para muitos povos indígenas, a ayahuasca é considerada uma ferramenta sagrada de cura, autoconhecimento e comunicação com os seres divinos. Ela é utilizada para tratar doenças físicas e mentais, para receber orientação espiritual e para fortalecer os laços com a comunidade e com a terra. Embora a cerimônia da ayahuasca seja uma prática ancestral, ela tem despertado interesse em todo o mundo, atraindo pessoas de diferentes origens em busca de uma experiência espiritual profunda e transformadora. Cosmologia e mitologia. As cosmologias indígenas são ricas em mitos e lendas que explicam a origem do universo, dos seres humanos e dos fenômenos naturais. Cada grupo étnico tem sua própria mitologia única, transmitida oralmente de geração em geração, e que oferece uma compreensão profunda e poética do mundo ao seu redor. Um mito interessante da mitologia indígena é o mito da criação dos mundos dos Guarani, um povo indígena que habita principalmente as regiões sul e sudeste do Brasil. Este mito descreve como o mundo foi criado e como os seres humanos vieram a existir, oferecendo uma visão poética e simbólica da origem do universo. De acordo com o mito Guarani, no princípio dos tempos havia apenas escuridão e o grande vazio. Neste vazio habitava o Deus Supremo, conhecido como Nyandiru Marangatu, ou simplesmente Nyandiru. Ele era o criador de todas as coisas e detinha o poder de moldar o universo de acordo com sua vontade. Cansado da solidão e do silêncio, Nyandiru decidiu criar o mundo. Ele começou transformando a escuridão em luz, separando a terra do céu e criando os oceanos, rios e montanhas. Depois deu vida às plantas, aos animais e aos espíritos que habitam a natureza. No entanto, algo estava faltando no mundo criado por Nyandiru: os seres humanos. Então ele chamou Tupa, o Filho Divino, e lhe deu a missão de descer à terra para moldar os primeiros homens e mulheres a partir do barro. Tupa desceu do céu e, com grande cuidado e habilidade, deu forma aos primeiros seres humanos, insuflando neles o sopro da vida. Assim, os Guarani acreditam que foram criados por Tupa e que são filhos da terra, irmãos das plantas e dos animais. Este mito não apenas explica a origem dos seres humanos, mas também enfatiza a profunda conexão entre os Guarani e a natureza, destacando sua reverência pela terra e seu papel como guardiões do equilíbrio cósmico. Medicina tradicional. Os povos indígenas do Brasil têm um vasto conhecimento sobre as propriedades medicinais das plantas locais, muitas das quais são usadas há séculos para tratar uma variedade de doenças e enfermidades. Suas práticas de medicina tradicional estão sendo cada vez mais reconhecidas e valorizadas pela medicina convencional. Os povos indígenas frequentemente veem a doença de uma maneira holística, considerando não apenas os sintomas físicos, mas também os aspectos emocionais, espirituais e sociais envolvidos. Para muitas comunidades indígenas, a doença é vista como uma manifestação de desequilíbrios dentro do indivíduo ou da comunidade, que podem ser causados por uma variedade de fatores, incluindo violações de normas sociais, perturbações espirituais ou desequilíbrios ambientais. Um método interessante de cura utilizado pelos povos indígenas do Brasil é o chamado xamanismo, que envolve o papel crucial dos xamãs ou pajés na cura de doenças físicas, emocionais e espirituais. Os xamãs são considerados intermediários entre o mundo humano e o mundo espiritual, capazes de se comunicar com os espíritos da natureza e com os ancestrais para obter orientação e poder de cura. Os xamãs utilizam uma variedade de práticas e técnicas durante os rituais de cura, incluindo o uso de plantas medicinais, a realização de cantos e danças rituais e o uso de instrumentos como maracás, chocalhos e tambores. Eles acreditam que as doenças são causadas por desequilíbrios energéticos ou espirituais e que é necessário restaurar a harmonia para alcançar a cura. Um aspecto importante da medicina tradicional indígena é a ênfase na abordagem holística da saúde, que considera não apenas o corpo físico, mas também a mente, o espírito e o meio ambiente como um todo interconectado. Os xamãs trabalham para restaurar o equilíbrio não apenas no indivíduo doente, mas também na comunidade e no ecossistema ao seu redor. Além disso, os povos indígenas possuem um vasto conhecimento
sobre as propriedades medicinais das plantas locais, muitas das quais são utilizadas para preparar infusões, cataplasmas e pomadas para tratar uma variedade de doenças, desde dores de cabeça até infecções graves. Ao explorarmos essas curiosidades fascinantes sobre os povos indígenas do Brasil, somos convidados a uma jornada de descoberta e aprendizado, repleta de respeito, admiração e gratidão pela riqueza e diversidade das culturas que enriquecem nossa nação. Que este conhecimento nos inspire a trabalhar em prol da justiça, da igualdade e do respeito pelos direitos dos povos indígenas, hoje e sempre.